Antes de começarmos esse vídeo, tenha certeza de que você se alimentou muito bem e de que está bem hidratado, porque se não tiver, pode ter certeza que a personalidade de hoje vai cuidar disso para você. Se você já tiver feito, ele também vai, mas ok, cuidado nunca é demais. Hoje falaremos daqueles que estão sempre preocupados e ocupados garantindo que todo mundo, eu disse todo mundo, esteja se sentindo bem, tanto emocionalmente como fisicamente. Aqueles que sempre têm algum conselho ou dica para te dar, pois sentem uma forte necessidade em ajudar o próximo, e o distante também. E o vídeo de hoje é sobre o ESFJ. Não vai embora não, tá cedo. Fica, vai ter bolo. O ESFJ, também conhecido como o cônsul, o cuidador ou o provedor, possui em sua estaque as funções sentimento extrovertido, FE, como função dominante, sensação introvertida, SI, como função auxiliar secundária, intuição extrovertida, NE, como função terciária, pensamento introvertido, TI, como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. Os ESFJ são conhecidos por serem bastante afetuosos, sensíveis e altruístas. Não pensam 2 vezes antes de dar suporte para aqueles que estão precisando. Possuem uma ótima capacidade de se colocar no lugar do outro, sempre agindo da maneira que gostariam que agissem com eles. Algumas vezes, isso pode fazer com que eles se deixem em segundo plano em muitas situações, em nome das vontades e do bem-estar daqueles que os cercam. Valorizam bastante o senso de união. A prioridade deles é a família, ou aqueles que eles consideram como sendo sua comunidade. São bastante generosos, carinhosos e se doam de corpo e alma para as causas e grupos aos quais pertencem. Em função da natureza da função principal, sentimento extrovertido, os ESFJs tendem a se adaptar muito bem a qualquer situação social e se conectar emocionalmente a qualquer tipo de pessoa, conseguindo captar as tendências morais, éticas e comportamentais daquele grupo sem grandes dificuldades. Podem ter uma tendência a serem mais instáveis emocionalmente, por sempre estarem se adaptando aos humores que estão em sua volta, e eles geralmente nem sempre estão tão conscientes dos seus próprios sentimentos. A sua natureza é expansiva, sendo orientada às pessoas, e isso fará com que a atitude do ESFJ seja bem ativa e proativa em relação ao contato com os outros. Existe uma capacidade de perceber com facilidade as necessidades emocionais das outras pessoas, e eles serão ativos em relação a isso, ou seja, vão buscar formas de concretamente ajudar aquela pessoa a se sentir melhor. A sensação introvertida também pode acabar fazendo com que o ESFJ tenha um pouco de relutância em lidar com a realidade do mundo material, principalmente em relação a novas experiências, porque eles sentem certo desconforto e receio diante de mudanças, novidades ou coisas desconhecidas. Existe uma preferência por aquilo que já é costumeiro. Tentam lidar com essas novas situações usando antigos padrões, que algumas vezes não vão se encaixar, o que pode gerar alguma inadequação. Por outro lado, a sensação introvertida auxiliar também os ajuda a sempre estarem se aperfeiçoando, para não cometerem os mesmos erros, ao querer evitar o contato com a experiência frustrada anterior. Os ESFJ podem ter uma tendência a serem bastante conservadores, no sentido de perceberem as coisas dentro do que eles já têm por conhecido. Possuem um filtro em sua percepção da realidade concreta, que fará com que eles sempre experienciem suas vivências em um mundo interno, composto por suas impressões. Sendo assim, a realidade concreta pode ser percebida como algo ameaçador. A intuição extrovertida aparece nessa personalidade tentando justamente compensar e equilibrar essa preferência, ajudando o ESFJ a tentar abrir seu olhar para novas possibilidades. Para exemplificar a dinâmica dessas funções, podemos imaginar um ESFJ que tem associado que não se alimentar pode causar alguma doença muito grave.
Essa seria a impressão registrada pela sensação introvertida. Ele pode então associar, ao ver alguém negar uma refeição, não importando se a pessoa já estava previamente alimentada ou não, como sendo uma situação potencialmente perigosa para aquela pessoa. Essa seria a interposição da sensação introvertida na situação concreta, compensada pela NE ao projetar uma possibilidade em função dessa situação. Daí, então, a sua função principal de julgamento, o sentimento extrovertido, irá julgar aquilo como: existe aqui uma necessidade a ser suprida, o outro está precisando que eu o ajude, o que muitas vezes pode fazer com que essa pessoa, por exemplo, ofereça mais de uma vez a refeição à pessoa que negou. Podemos perceber então aqui a TI inferior, no fato de não haver um julgamento imediato de maneira racional sobre o fato, ou seja, não há um questionamento no sentido: talvez a pessoa recusou por já estar satisfeita, ou não é possível uma doença grave surgir ao deixar de comer apenas uma vez na vida. O pensamento introvertido é a função inferior deste tipo de personalidade e pode acabar gerando dificuldade em ponderar e julgar a realidade de acordo com um critério mais racional e subjetivo, porque sentem que isso pode acabar ferindo o sentimento de união do grupo ou que suas opiniões mais profundas podem acabar ferindo o sentimento de alguém. Eles sempre estão atentos a como os outros irão se sentir, e isso pode acabar resultando em ignorar a própria opinião. A harmonia da família, grupo ou comunidade é fundamental para eles. São bastante tolerantes, porém, quando percebem que estão sendo desrespeitados, podem insistir em sua opinião de maneira ferrenha e às vezes até teimosa, demonstrando a necessidade de que suas ideias também sejam respeitadas. Essa mesma postura pode aparecer quando eles percebem uma situação onde julgam que alguém está sendo muito individualista ou egoísta. Portanto, não podemos encarar o ESFJ como alguém que deseja agradar a todo mundo a qualquer custo. O importante para eles é o cuidado, o ouvir e o ajudar o outro, não necessariamente fazer com que o outro goste dele. Algumas vezes existe uma autocobrança muito intensa em relação à necessidade de ser altruísta. Também podem ser bastante autocríticos em todas as esferas de sua vida. Buscam passar uma boa imagem para as pessoas e possuem certo receio em serem criticados e julgados. Os ESFJs acham cansativo e desgastante dar notícias negativas ou dizer coisas que eles sabem que terão um impacto negativo para alguém, lidar com pessoas rudes ou que não demonstrem empatia, ambientes desorganizados, situações e períodos de instabilidade, lidar com pessoas irresponsáveis ou que não demonstrem comprometimento, quando não conversam com ele de maneira direta e atenciosa, ter que lidar com memórias desagradáveis do passado ou situações que remetam a elas, lidar com conflitos e discussões, se sentirem excluídos socialmente, mudanças repentinas ou não planejadas. Os ESFJ acham revigorante e estimulante estar próximo de familiares, amigos e pessoas queridas, planejar e celebrar momentos que remetem a situações nostálgicas, ajudar e ser útil para os outros, ambientes harmoniosos e agradáveis, compartilhar momentos e histórias com outras pessoas, respeitar e ser leal às tradições do grupo de pessoas que mais apreciam, expressar suas emoções, perceber que seus entes queridos se sentem confortáveis em expressar seus sentimentos para eles. Algumas figuras famosas e personagens que talvez se encaixem nesse arquétipo do SFJ são a Whitney Houston, Anne Hathaway, Penélope Cruz, Harry Truman, Jennifer Garner, Bob Esponja, a Monica Geller e o Ned Flanders. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes, o que temos são relatos de terceiro, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente, ou às vezes apenas as suas obras. Mas essa tipagem é apenas alguma inferência sobre as figuras aqui mencionadas. Apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade.
O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.